Boa tarde a todas e todos. Nós estamos começando mais um seminário do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Esse já é o 48º seminário, eles começaram no início do ano passado, e o objetivo dos seminários, como é o objetivo do escritório, é aproximar o conhecimento científico sobre educação e sobre políticas educacionais da nossa rede e do público em geral interessado ou que atua na gestão da política educacional. A lógica é o que a gente chama do fomento da gestão baseada em evidências. A gente sabe que a melhor gestão pública depende de diagnósticos científicos, da avaliação e do escrutínio das nossas políticas por órgãos sérios, pesquisadores sérios e assim por diante. Então, a cada quinzena, nós chamamos um pesquisador, pesquisadora, professores e professoras para falar com a gente sobre os temas variados, temas bem variados, desde gestão, meio, né, como a gente chama, recursos humanos, finanças, até elementos pedagógicos que interessam a maior parte da rede, que são os professores. Bom, na meia hora final do evento, as pessoas que estão assistindo poderão fazer perguntas à professora Maria Lígia Prado, que é a nossa palestrante de hoje, por meio de duas ferramentas. Ou quem estiver assistindo pelo Centro de Mídias, pelo aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo, pode fazer as perguntas pelo chat, ou então a Simone, que é a produtora do dia, vai mostrar, esse é o link de interação. Então, por favor, anotem esse endereço, que a partir dele vocês entram num formulário, e no formulário você pode colocar seu nome, e a pergunta que a gente organiza aqui para passar para a professora Maria Lígia. Então, falando um pouquinho sobre a biografia da palestrante de hoje, né, a professora Maria Lígia Prado é professora titular aposentada de História da América, do Departamento de História da USP. Ela é também professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisadora emérita do CNPq. Além de muitos capítulos e livros e artigos, é autora, entre outros, dos livros América Latina no século XIX, Tramas, Telas e Textos, da EDUSP, de 99, em coautoria com Gabriela Pellegrino Soares. É autora também de História da América Latina, pela Contexto, de 2014, e de Utopias Latino-Americanas, também pela Contexto, em 2021. Ela foi fundadora e presidente da Associação Nacional de Pesquisadores e Professores da História das Américas. Então, professora Maria Lígia, é um prazer estar com você hoje. Eu agradeço muitíssimo você ter aceito o convite. E ela vai falar hoje, só falando especificamente do motivo que me ocorreu chamá-la, porque eu assisti à apresentação dela, da publicação de um livro mais recente, também pela editora Contexto, o livro foi publicado esse ano, em que ela discutia a importância do ofício de historiador e do ensino da história nas escolas. A formação de historiador exige conhecimento de procedimentos teóricos e metodológicos precisos e qualidades intelectuais e éticas. Ela vai apresentar algumas questões referentes ao texto Defesa do Ensino de História nas Escolas, que ela escreveu para esse livro que eu mencionei, que se chama Novos Combates pela História, pela editora Contexto. Ela fará uma reflexão em torno da pergunta: houve um golpe de Estado no Brasil em 1964? Antes de passar a palavra, professora Maria Lígia, eu queria falar um pouquinho do vínculo com o Escritório de Evidências. A defesa da história é, em certo sentido, a defesa da ciência, aliás, em todo sentido. E a ciência tem sido absolutamente aviltada nesse país, no mundo atual. Então, a nossa preocupação é sempre trazer um debate científico
que desmonte essa falsa proximidade entre os discursos de senso comum e o discurso científico. Então, acho que está bem em linha com o que você vai falar hoje. Bom, muito obrigada mais uma vez, a palavra é sua. Boa tarde. Queria dizer que o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. E especialmente porque eu sei que grande parte daqueles que me ouvem são professores e professoras, que é a minha profissão, que eu verdadeiramente amo. Então, eu quero agradecer o convite da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e de maneira muito especial a Maria Elisa de Almeida Brant, pelo cuidado, pela gentileza, pela atenção. Então, e já agradeço também o pessoal aí da tecnologia, que vai me ajudar muito, porque eu sou, digamos, eu passo raspando nessa coisa da tecnologia. Então, é um prazer mesmo estar aqui. E como também disse a Maria Elisa, eu acho que no momento político que vivemos no Brasil, é fundamental que a gente mostre a importância da história, do historiador, como também da ciência, da escola e da universidade. Então, eu acho que nós estamos caminhando aqui na mesma direção. A nossa preocupação é muito semelhante. Bem, então, a gente pode ver o primeiro slide. O tema, não é, como a Maria Elisa já disse, é por que ensinar história? E eu resolvi abrir com esse quadro do pintor holandês Vermeer, que o título do quadro é O Pintor em Seu Estúdio, mas, na verdade, quem está ali é Clio, a musa da história, e uma das 9 musas, não é? Filha de Zeus. E Clio, a ideia é que ela é uma proclamadora, e vocês notam que o pintor a está retratando com um livro, e o livro, eu vou fazer referência a ele, o livro é de Tucídides. E a trombeta que vocês veem é justamente para ampliar o conhecimento, para espalhar o conhecimento. Então, há muitas outras imagens, outros pintores também retrataram Clio, mas eu tenho uma preferência pelo Vermeer. Então, passando ao próximo slide, como Maria Elisa também já afirmou, esse texto que eu apresento a vocês está relacionado ao artigo que eu escrevi, que se chama Defesa do Ensino de História nas Escolas, que está no livro Novos Combates pela História, como Maria Elisa já disse. Mas eu abri o capítulo para indicar como, às vezes a gente esquece disso, como a história é importante desde o início das sociedades humanas. Então, quando a gente vai ao século V a.C. e vai ler o Tucídides, que escreve a Guerra do Peloponeso, que, como vocês sabem, é uma guerra entre Esparta e Atenas, que dura 27 anos, e o Tucídides estava no exílio, e ele escreve até o 21º ano da guerra. Ele morre, e depois Xenofontes termina a escrita da Guerra do Peloponeso. E ele tem umas partes do texto em que ele já declara a importância da história e a importância de apresentar aquilo que aconteceu da maneira mais... Ele não usa esse substantivo, devo dizer, é
é um substantivo atual, mas a ideia de ser objetivo. E ele diz, bom, se houver alguma coisa, outros acontecimentos tão terríveis quanto essa guerra, a guerra foi vencida por Esparta, não por Atenas, e ele diz, bom, eu espero que a minha obra ela seja útil, e por isso eu não vou fazer nenhum floreio, eu não vou procurar agradar a ninguém, eu vou contar aquilo que aconteceu. Da mesma maneira como o Tucídides, lá no século V a.C., na Grécia, em Atenas, da mesma forma, a Circe Bittencourt, que está citada, ela é muito preocupada com a questão do ensino de história para as populações indígenas brasileiras. E ela escreveu um artigo, já faz até um bom tempo, em 94, em que ela, enfim, apresenta os problemas do ensino da história para os indígenas, e eu escolhi citar um pequeno trecho referente ao povo Munduruku, que atualmente, infelizmente, está na ordem do dia com os garimpeiros lá avançando pelas suas terras e pondo em perigo toda essa cultura. Então, o que a Circe mostra é que o grupo Munduruku deseja escrever a sua própria história. E que é uma tarefa extremamente difícil, mas eles afirmam que eles querem escrever tanto usando os documentos dos brancos, como também os seus mitos de origem, para eles entenderem a sua situação atual e compreenderem o seu passado. Então, eu abri essa nossa fala, como também eu abro o artigo, para indicar como a história acompanha a humanidade desde os mais remotos tempos até hoje e que não deixa de estar presente numa sociedade indígena tantas vezes discriminada e pensada como uma sociedade sem cultura, etc., etc. Então, eu queria só marcar exatamente a importância da história para a humanidade. Eu agora peço que você passe o outro slide. Então, eu até conversei com a Maria Elisa sobre isso. Eu imagino que vocês sabem, a tecnologia é muito boa, mas a gente não sabe quem é que está assistindo, não é? Mas nós imaginamos que não estivessem presentes apenas professores de história, porque para os professores de história, o que eu vou dizer é absolutamente conhecido. Então, eu estou pensando que o público é mais amplo e, por isso, gostaria de indicar de maneira brevíssima alguns... Como se forma uma historiadora, um historiador? Porque não é você ter uma opinião sobre um acontecimento, não é como também afirmou a Maria Elisa, bom senso comum. Dizem que tal coisa é assim. Não. A disciplina tem procedimentos teóricos e metodológicos precisos. Há uma gama de possibilidades teóricas e metodológicas, e o historiador escolhe um caminho e explicita esse caminho. Agora, de todo modo, tenha ele a escolha teórico-metodológica que seja, há alguns passos que são comuns a todos os historiadores. Historiadores trabalham com fontes documentais. E fontes documentais não são simplesmente aqueles documentos oficiais do Estado. As fontes documentais, no último século, no século XX, as fontes se ampliaram muito.
O historiador pode trabalhar com fotografia, com imagens, com pintura, com monumentos, com música, enfim. O historiador, com literatura, o historiador tem uma ampla gama de fontes para ser analisado, mas ele tem que escolher as fontes. E depois desse, como a gente fala, o levantamento das fontes, é preciso propor problemas e hipóteses a essas fontes. Claro, você, na hora que você escolheu as fontes, você tinha já um tema eleito. Você elege o tema, busca as fontes e daí propõe a essas fontes problemas ou hipóteses. Em seguida, é preciso fazer a análise crítica do material, quando me falo material, estou me referindo às fontes, ao material encontrado. E a outra questão fundamental é que há um conhecimento acumulado sobre os mais diversos temas aí da história. E é preciso conhecer a historiografia. Eu vou só dar um exemplo, um tema muito estudado, a Revolução Francesa. Então, há uma historiografia imensa. Então, aí o historiador é praticamente impossível dar conta de conhecer tudo que foi escrito, porque é coisa demais. Há temas menos estudados. Mas, de todo modo, é preciso conhecer a historiografia e dialogar com essa historiografia. Então, esses são os procedimentos. Eu peço agora que você passe o próximo slide. Porque o historiador e a historiadora têm algumas qualidades que são indispensáveis. Então, é preciso buscar a objetividade, aproximar-se o máximo possível da verdade. O historiador não trabalha com uma verdade absoluta, é impossível, mas é preciso buscar se aproximar exatamente com todos aqueles procedimentos da verdade, sendo objetivo. E é preciso que haja que o seu conhecimento e a sua argumentação estejam baseados em conceitos e categorias de análises. E há uma outra questão fundamental. O historiador não pode ser anacrônico. Isto é, ele não pode projetar no passado os valores do presente. Eu dou um exemplo muito simples para vocês. Você esperar, por exemplo, que na Idade Média haja um discurso feminista e, por isso, você vá criticar determinadas falas das mulheres porque elas não foram feministas. É preciso, não se pode projetar os valores do presente no passado. O historiador tem que pensar o seu tema no tempo e no espaço e procurar justamente entender as mudanças e as permanências. Bom, e não é preciso afirmar aquilo que se espera do comportamento diante de qualquer ciência, de qualquer produção do conhecimento. É preciso que o professor de história, que o historiador, a historiadora, a professora de história se paute por uma ética de pesquisa e de ensino. Bom, dito isso, que, como vocês entenderam, é uma introdução muito simples e muito geral e muito breve, mas para a gente se localizar, para a gente entender, enfim, sobre o que eu estou pretendendo discorrer e conversar aqui com vocês. Então, agora eu vou entrar
no capítulo que eu escrevi, em que eu faço a defesa do ensino de história nas escolas. E para escrever esse artigo, eu acabei elegendo 3 problemas. E eu sempre preocupada de pensar como, diante de um problema, o professor e a professora de história, como eles vão responder a esse problema nas suas aulas, com os seus alunos, com os desafios do tempo presente. Então, eu escolhi 3 problemas. E hoje eu vou me deter aqui com vocês apenas no primeiro problema. A pergunta é: houve um golpe de Estado no Brasil em 1964? Vocês sabem que tem havido uma série de apresentações na imprensa e de grupos bastante à direita, afirmando que não houve um golpe de Estado no Brasil em 1964. Então, diante dessa pergunta, como o historiador e o professor de história, como ele deve responder? Então, eu proponho que o procedimento seja a análise dos conceitos democracia, golpe de Estado e ditadura. É sobre essa parte que eu vou me estender aí daqui para frente. Mas só para vocês terem uma ideia dos outros problemas colocados nesse capítulo, o segundo problema é por que a história da América Latina é pouco estudada no Brasil. Eu devo dizer a vocês que eu sou professora de História da América Latina desde o ano de 1975 e sou verdadeiramente apaixonada pela história da América Latina. Desde o momento em que eu comecei a pensar o Brasil na América Latina, quando eu atravessei as fronteiras do Brasil e eu ampliei o meu olhar para pensar o conjunto da América Latina, ou o Brasil e um outro país da América Latina, esse caminho foi sem volta, porque ele é muito interessante, ele é repleto de novas questões, ele abre horizontes. Quando a gente conhece a historiografia de um outro país, a gente aprende muito com a historiografia do próprio país. Então, eu acho que eu compreendi melhor o Brasil a partir do momento em que eu ampliei esse espaço e me voltei para a América Latina. Então, eu fiz essa pergunta e o meu procedimento para pensar o professor respondendo a essa questão foi trabalhar na longa duração e também trabalhar o conhecimento historiográfico. Para aqueles que não são historiadores, a longa duração é um conceito de um famoso historiador francês chamado Lucien Febvre, em que ele pensa a história na curta duração, na média duração e na longa duração. A curta duração é aquela do imediato, do político, e a longa duração, que pode pensar em séculos, porque ele procura indicar como, na longa duração, tudo se transforma de maneira lenta ao longo do tempo. E há algumas permanências e há muitas mudanças. Então, esse foi o procedimento que eu escolhi para o segundo problema. E, finalmente, o terceiro problema, que é um problema também muito atual, o projeto está no Congresso para ser discutido, quais as inferências do projeto de lei que pretende autorizar o ensino domiciliar no Brasil. O procedimento foi trabalhar na longa duração e a compreensão da concepção de escola construída
desde o século XVII até hoje. Não preciso dizer a vocês que eu sou profundamente crítica a essa perspectiva do ensino domiciliar. Não é preciso afirmar a nenhum de vocês quantos problemas tem a educação brasileira, a começar da formação dos professores, do salário dos professores, das condições em que a gente trabalha. Então, há tantos problemas, tantas questões. Então, eu acho que eu sou, obviamente, sou contrária a essa questão. Bom, mas isso está lá no livro e não vou discutir hoje aqui com vocês, por falta de tempo. Mas, então, como eu disse, e eu vou pedir, então, para que venha o próximo slide, eu vou discutir com vocês essa pergunta. Houve um golpe de Estado no Brasil em 1964? Então, como eu disse lá atrás, é preciso ter uma fonte documental. E eu tomei como fonte documental a ordem do dia alusiva ao 31 de março de 1964, divulgada o ano passado, em 31 de março de 2020, e assinada pelo então ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Essa ordem do dia, ela não é muito longa, ela é curta. Mas aqui eu escolhi alguns excertos que são a essência da ordem do dia. E eu vou ler aqui junto com vocês. Então, ela se inicia, o início é este. O movimento de 1964 é um marco para a democracia brasileira. O Brasil reagiu com determinação às ameaças que se formavam àquela época. Mais à frente, a sociedade brasileira, os empresários e a imprensa entenderam as ameaças daquele momento, se aliaram e reagiram. Peço que você passe o próximo slide, que é a continuação desse mesmo documento. Não, é esse. Então, continuando. As ameaças vinham de ideologias totalitárias em ambos os extremos do espectro ideológico que ameaçavam as liberdades e as democracias. E a ordem do dia termina assim: as Forças Armadas assumiram a responsabilidade de conter aquela escalada com todos os desgastes possíveis. E a última frase: o movimento de 1964 é um marco para a democracia brasileira, muito mais pelo que evitou. Fecha aspas. Então, eu peço agora que se passe para o próximo slide. Então, como eu disse a vocês, eu escolhi fazer análise crítica da fonte documental, tomando os conceitos fundamentais para a gente entender. Então, o primeiro conceito, que está lá dito no começo e no fim, é democracia. A gente tem que pensar a democracia historicamente. Como vocês sabem, a democracia surgiu em Atenas no século V a.C. e tem em Péricles a figura extraordinária que a implementou.
Havia já anteriormente, no século VI a.C., já um embrião dessa democracia, mas é o Péricles que dá forma a ela. E como funcionava a democracia em Atenas? A ideia central, que permanece até o presente, é que o poder emana do povo. Portanto, essa é a base. O poder emana do povo. Mas a democracia ateniense era uma democracia direta. Não é como é a nossa, que é representativa, é direta. Cada um votava, era o seu voto. E votavam todos os cidadãos. Mas como isso acontecia? Havia um sorteio. Então, qualquer um poderia ser sorteado, qualquer cidadão, já vou dizer também quem eram os cidadãos. Qualquer cidadão poderia ser sorteado, era por um tempo determinado, e ele faria parte da grande assembleia que dirigia os destinos de Atenas. Agora, note-se, cidadãos, obviamente, só os homens, as mulheres não. Segundo lugar, os escravos. Havia muitos escravos em Atenas, os escravos não eram cidadãos. E, em terceiro lugar, os estrangeiros, chamados de metecos. Mas os estrangeiros não eram apenas... Não bastava ter nascido... Não era só que não tivesse nascido, também os seus antepassados tinham que ter nascido em Atenas. Então, mas é uma ideia nova, extraordinária, que tem repercussões até o presente. Bom, mas essa ideia da democracia, porque eu estou tomando o conceito historicamente, essa ideia de democracia ficou adormecida por séculos. E ela renasce na Itália, em algumas cidades italianas, no século XI. Em cidades como Milão, Florença, Veneza, Bolonha, que queriam eram cidades prósperas, que queriam ter autonomia diante do Sacro Império Romano Germânico e também diante do poder da Igreja Católica, que tinha um poder político bastante relevante. Então, nessas cidades, havia um conselho que era eleito. Quem participava desse conselho chamavam-se os oficiais, podestá era o nome, mas eram todos também eleitos, e por um tempo determinado. E, na verdade, apenas Florença foi a cidade que, até já avançado até o século XV, consegue se manter como uma cidade democrática e autônoma e independente. E nas outras cidades, enfim, ela se foi. Só que, com a Revolução Francesa, em 1789, a ideia da democracia volta com muita força. E, mais uma vez, se afirma que o poder emana do povo. Não uma ideia contrária ao absolutismo real. O rei era rei porque o poder emanava de Deus. A divina providência o havia colocado naquele lugar, a ele e aos seus descendentes. E a Revolução Francesa, então, põe isso de pernas para o ar e afirma que o poder emana do povo e deve haver uma participação política dos cidadãos. Aí também, vamos lembrar, as mulheres ainda não entraram. Por intermédio do voto. Então, você começa a pensar a democracia representativa. E esta participação
dos cidadãos por intermédio do voto, e este poder que emana do povo, está ligada à ideia da escrita de uma Constituição, que deveria ser jurada por aquele que detivesse o poder. Então, essa é uma mudança muito importante, uma transformação muito importante na história da humanidade. Bem, no século XIX, há uma luta intensa para a ampliação da participação política dos cidadãos. Inclusive, no final do século XIX, já começa um movimento forte das chamadas sufragetes, que lutam pelo direito do voto feminino. Então, o século XIX procura ampliar, porque o voto para votar havia muitas restrições. Restrições de ordem censitária, de gênero, obviamente, de cultura, o analfabeto não vota, só o proprietário é que podia votar. Então, há um movimento popular muito forte para a ampliação desse voto. E no século XX, é interessante porque só no século XX é que em muitos países é que se consegue o voto feminino, depois de uma longa luta que começa no final do século XIX. Mas depois, no século XX, se estabelece, então, o voto universal, masculino e feminino, e também para os analfabetos, e também caem, por exemplo, nos Estados Unidos, as muitas restrições que havia para o voto dos negros, mesmo que livres. Então, é uma luta secular. Então, democracia é disso que nós estamos falando, não é? Lembrando sempre que nós estamos fazendo a crítica daquela fonte documental. Aí eu passo para o segundo ponto. Você pode mudar o slide. O conceito de golpe de Estado. Então, aliás, aí eu fiquei aborrecida porque eu cometi um erro. Essa frase ficou muito ruim. O vocabulário entrou no mundo ocidental a partir da França no século XVII. Essa frase, vocês me perdoem, ela não ficou bem não tá claro. Porque o que eu quis dizer é que a ideia, o conceito de golpe de Estado entra para o vocabulário no mundo ocidental a partir da França no século XVII. Mas ainda no século XVII, há muitas acepções variadas e elas não são muito precisas para a gente entender o que é golpe de Estado. Porém, no século XIX, exatamente porque os estados passaram a ser regidos por constituições, golpe de Estado ganha uma maior precisão. Então, a partir daí, vocês estão vendo a ligação de democracia com Constituição. E o golpe de Estado, a partir do século XIX e depois no século XX, sem dúvida nenhuma, passou a significar mudanças bruscas no governo que violavam e violam a Constituição legal de um Estado. E o golpe de Estado supõe o emprego da violência por um líder ou por um grupo em torno de um líder. E o golpe de Estado derruba um governo democraticamente eleito pelo povo e implanta uma ditadura. Então, nós passamos agora para a análise do conceito de ditadura. É tão
tão interessante. Bom, olha, gente, eu sou apaixonada por história, então é difícil alguma coisa que eu não ache interessante. Então, desculpem tantas vezes que eu vou falar que isso é interessante. Mas pensar o conceito de ditadura é muito interessante, porque o conceito de ditadura surgiu na Roma republicana, não imperial, na Roma republicana. E a ideia de ditadura era uma ideia constitucional. Então, havia a possibilidade legal de haver um ditador que governaria por um tempo limitado para resolver um problema de grande relevância. Por exemplo, uma guerra. Então, se nomeava um ditador para resolver aquele problema e, passado o problema, voltava-se ao caminho legal. Não, nunca havia saído da legalidade, era legal. Só que a ditadura moderna, ela é ilegal, porque é um regime inconstitucional, sempre nos lembrando, não é, da ideia da Constituição e da democracia. E a ditadura moderna supõe um alto grau de concentração de poder no executivo. Todos vocês cansam de saber que também, a partir da Revolução Francesa, os estados modernos têm três, pelo menos no mundo ocidental, não é? Você tem três grandes poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, que tem que conviver e contrabalancear, cada um tem o seu poder. Então, com a ditadura, há um alto grau de concentração do poder no executivo e, muitas vezes, com a destruição completa ou em parte dos demais poderes, do judiciário e do legislativo. Assim, a ditadura moderna, diferentemente da ditadura romana, que tinha uma conotação positiva, a ditadura moderna tem uma conotação negativa e, obviamente, estamos nos referindo a um regime antidemocrático. Então, agora, nós vamos nos aproximando das conclusões. Então, eu procurei fazer aqui com vocês esse exercício de interpretação, de análise dessa fonte documental. E aqui eu queria, num primeiro momento, fazer a crítica da interpretação revisionista da fonte documental. Obviamente, vocês percebem, revisionista quer dizer exatamente aqueles que consideram que 64 não foi um golpe, que foi um movimento. Eu considerei bastante grave uma afirmação do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que no dia 1º de outubro de 2018 afirmou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, por ironia do destino, durante uma palestra sobre os 30 anos da Constituição Brasileira de 1988, que não houve golpe de Estado em 1964 e nem uma revolução. Teria sido apenas um movimento. Tanto os professores da Faculdade de Direito quanto o centro acadêmico repudiaram fortemente essas palavras do Dias Toffoli naquele momento. E eu queria também fazer com vocês
fazer apenas uma referência ao que quer dizer movimento. O que quer dizer movimento? Você vai ao dicionário Wise. O que é movimento? Movimento é um ato ou efeito de mudar. É uma mudança. É uma agitação. Movimento não tem qualquer... Não é uma categoria, não é um conceito, não tem qualquer fundamento. Movimento é nada. Um movimento. Então, é você retirar daquilo que aconteceu em 64, você retira o cerne. Você não diz que foi golpe, você, obviamente, que não foi uma revolução, mas você retira a ideia do golpe e põe essa palavra anódina, movimento, que também está lá presente no documento da ordem do dia de 31 de março de 2020. Também está lá a mesma palavra movimento. E o Dias Toffoli repete. Aliás, repete não. Ele já tinha dito antes, em 2018. Bom, então, claro, vocês me ouviram, vocês podem ter muitas divergências com aquilo que eu apresentei, e vocês podem, e eu estou aqui para discutir à vontade com vocês. Mas, na minha maneira de ver, eu procurei fazer essa crítica e concluir, quer dizer, qual é a conclusão da análise da fonte documental. Aí tem um slide que acho que antes aí tem conclusão da análise da fonte documental. Exatamente. Então, na minha maneira de ver, eu afirmo que, entre aspas, lógico, o movimento de 1964 não restaurou a democracia no Brasil. Aconteceu o oposto. Tratou-se de um golpe de Estado liderado por militares e apoiado por civis, que, de surpresa e pela força, derrubou o presidente João Goulart, democraticamente eleito pelo povo, e instaurou uma longa ditadura que suprimiu a Constituição vigente e, com o uso dos órgãos de repressão do Estado, manteve-se no poder por 21 anos. Então, eu queria, como eu disse a vocês no começo, eu queria fazer todo esse caminho, isto é, não é uma opinião, como é que eu fiz um historiador e um professor e uma professora de história, como é que ela trabalha analisando a fonte, trabalhando os conceitos e concluindo a partir da análise realizada. Então, não é no ar, sem fundamento. E eu queria fazer aqui é uma última fala, porque é isso, nesse meu artigo, e depois de fazer aqueles 3 problemas, eu terminei dizendo isso que vocês estão acompanhando aí. Eu pergunto, bom, por que se deve estudar história na escola? Eu espero, é claro, para vocês só fiz uma parte, mas eu espero ter demonstrado, com esse exercício analítico, que a história é uma disciplina essencial para a formação dos estudantes na instituição escolar. E o professor e a professora de história continuam a ser figuras centrais, não só para ensinar os conteúdos da matéria,
mas também para fazer com que os alunos reflitam sobre as questões do presente e do passado, para ajudar a desenvolver o pensamento crítico e para fornecer elementos para que os alunos e as alunas se transformem em cidadãs e cidadãos conscientes e democráticos. Se vocês quiserem, aqui passo o último slide, é a bibliografia, apenas uma parte da bibliografia que eu usei, mas só para... claro, ali está o meu artigo. Depois eu usei para os conceitos, usei muito para o conceito de golpe de Estado e de ditadura, o maravilhoso dicionário de política organizado pelos italianos Norberto Bobbio e Nicolò Matteucci e Gianfranco Pasquino. E usei para o conceito de democracia o livro do inglês John Donne, Democracy, The Unfinished Journey, de 508 a.C. até 1993. Aliás, não podia ser 1993, porque tem alguma coisa errada, porque a data é 92, então acho que eu errei a data. Mas, enfim, é um livro muito interessante e muito esclarecedor. E, como vocês viram, eu usei o artigo da Circe Bittencourt e citei o Tucídides e citei também, no meu artigo, eu cito o grande historiador inglês Eric Hobsbawm. Ele tem um livro muito interessante que se chama Sobre História, que tem artigos muito interessantes e inspiradores. Então, era isso que eu tinha a dizer a vocês. Eu agradeço a vocês pela atenção e estou aqui para... Vocês não façam pergunta muito difícil, viu? Só isso. E muito obrigada a vocês. Muito obrigada a você, Maria Lígia. Eu costumo chamar todo mundo de você. Eu espero que você não se importe a despeito da idade. Você. Perfeito, perfeito. Bom, interessantíssima. Assim, na verdade, eu queria ser professor de história porque foi uma aula de como fazer a análise documental e como desconstruir, né, na sala de aula, os discursos que pairam pela mídia, pela ordem do dia do ministro, e como parece o que é fundamental. Voltando, né, à sua fala inicial, a história tem métodos, e a exposição que você fez dos métodos e a aplicação que você fez dos métodos mostram como, dessa forma, por essa abordagem, você pode distinguir o que é um discurso mentiroso de um discurso correto do ponto de vista do relato histórico, né? Relatar o que aconteceu em 1964 como algo que valoriza a nossa democracia é um erro tão absurdo, mas só desconstruindo pela via dos conceitos é que você consegue dialogar com pessoas que nunca pararam para refletir sobre esse texto, né? O texto da ordem do dia, né? Eu achei realmente interessantíssimo. Primeiro dizer que os professores que estão nos assistindo pelo Centro de Mídias, vários assim, falaram, maravilhosa professora Maria Lígia, que bom vê-la aqui, e elogiaram a pertinência do tema num momento como esse, né? Eu queria pedir, primeiro de tudo, para a Simone mostrar de novo o link de interação para aquelas pessoas que chegaram mais tarde e e querem fazer pergunta. Então, por favor, esse é o link de interação. A partir dele você pode
perguntar para a professora Maria Silvia alguma coisa. Então, assim, começando a perguntar, a partir das pessoas que estão aqui no chat do Centro de Mídias, a professora Marina Silvia, ela fez 2 comentários, eu vou juntar numa mesma fala. A primeira pergunta, ela pediu que você comentasse, assim, desse a sua visão sobre o movimento conservador do Escola Sem Partido, né? Que de fato está muito associado a esse discurso de hoje em dia, né? E ela pergunta, na verdade, ela pede uma segunda pergunta que não é necessariamente associada, que você comente sobre o conceito de golpe civil-militar em 1964. Ok? Deixa eu só ver se não tem mais. Assim, a Cíntia Ferreira, professora também, que nos... Você prefere responder um a um? Desculpa. Ou você prefere... vamos te dar a palavra e depois eu volto com a pergunta da Cíntia, ok? Bem, como se chama a professora que me perguntou da Escola Sem Partido, que eu quero falar o nome dela? Marina Silvia. Marina. Marina, né? Isso. Bom, Marina, eu acho que eu tenho enorme preocupação com a questão da escola sem partido. E a escola sem partido está, sem dúvida nenhuma, ligada a esse movimento do ensino domiciliar. Porque é isso, o professor deixou de ser aquele que dialoga, que conversa com os alunos para ser o inimigo. E para ser o inimigo que tem que ser vigiado, que tem que ser denunciado, retirando integralmente o papel da educação, o papel do professor. E então eu acho, você sabe que o Najib, que criou esse movimento em 2004, ele dissolveu o movimento. Mas as ideias da Escola Sem Partido, elas permanecem. E elas estão ligadas a este grupo de ideias, de perspectivas de extrema-direita. E que tem que ver completamente ligado à ideia revisionista do golpe, que 64 não foi um golpe. Então, a gente precisa... eu acho que o professor, a professora que está em sala de aula, sofre muitíssimo com essa questão de repente, ser colocado como um inimigo que pode ser denunciado. E você veja, é uma confusão muito grande, e por isso que também eles têm tanta preocupação com o professor de história, porque o professor de história, quando ele tem uma boa formação, ele faz o aluno refletir, ele desenvolve o espírito crítico, ele não doutrina. Aqui não há doutrinação. Ao contrário, você abre horizontes, você mostra possibilidades, você põe dúvidas, você questiona. É isso que um professor de história, uma professora de história, é isso que faz. E por isso que amedronta tanto. E é por isso que eu acho que não é sem razão que o governo Bolsonaro ataque a escola, ataque a universidade, ataque a ciência, porque nessa perspectiva nós somos perigosos, o que significa que nós somos importantes. Eu sempre penso isso. A gente às vezes está dando aula e não se dá conta. Bom, vai indo a vida, vocês sabem, todo professor, você vai dando aula.
quando acontece uma coisa, quando você está num momento como esse, você se dá conta de quanto você é importante. E é por isso, por você ser importante, que você é atacado. E a gente precisa estar muito bem preparado, ter muito estudo. O professor, a professora, a gente tem que estudar sempre. A gente tem que ler sempre. Essa é a nossa arma. É o conhecimento. É a possibilidade de passar para os alunos, eles notarem que você domina o assunto. Claro que é muito difícil, porque os professores têm um número muito grande de aulas, têm pouco tempo, ganham pouco, mas eu não sei, quem escolheu essa profissão, acho que sempre escolheu por algum motivo que foi para além, não é? De simplesmente não foram por razões, obviamente, não foram por razões pecuniárias, porque eu sempre brinco que professor rico jamais será. Então, eu tenho grande preocupação e acho que a gente tem que estar muito atento a isso. Quando você pergunta essa questão do golpe civil e militar, você tem toda a razão de fazer essa pergunta, porque durante um bom tempo a historiografia apenas se referia a 64 como o golpe militar de 1964, atribuindo total responsabilidade aos militares, que tiveram, obviamente, não vamos retirar a responsabilidade, foram eles que se armaram e saíram de Minas e foram para o Rio para derrubar o Goulart. Mas, nos trabalhos já de algum tempo, os historiadores têm usado esta ideia de golpe civil-militar, ou militar-civil, já que, sem dúvida alguma, houve um apoio central dos grupos civis. Meu Deus, já esqueci o nome do mineiro, do Magalhães, era fundamental, foi ele que disse, não, pode ir, que não tem problema. Então, você tem, para os militares, né? Então, você tinha, o golpe foi engendrado por militares e civis. Então, agora, a historiografia sempre se refere a golpe militar e civil. Então, espero ter respondido a você, Marina. Acho que respondeu sim, professora Maria Lígia. Nós recebemos outras perguntas também do pessoal que está assistindo pelo chat não, pelo aplicativo do Centro de Mídias. O professor Eduardo Antônio Pereira de Freitas, que é da Diretoria de Ensino do Centro-Oeste, ou seja, é aqui da capital, pergunta: o atual currículo paulista dá particular ênfase ao desenvolvimento de habilidades. Como a senhora vê essa ênfase em comparação com a forma tradicional, com o foco no objeto de conhecimento? A palavra é sua, porque daí eu vou organizando outras perguntas, por favor. Eduardo, eu vou te decepcionar muito, porque, bom, eu me aposentei quando fiz 70 anos, em 2010. E, ainda que eu sempre acompanhe todas as mudanças aí no ensino médio e fundamental, eu não estou preparada para te responder de maneira precisa a tua questão. Mas eu vou te contar o seguinte: nós temos a gente chama de laboratório, que o laboratório é LEA, L de Lígia, E de escada, H de história, A de América. É Laboratório de Estudo de História da América. E você pode encontrar, você pode ir
se você quiser, aliás, ele não é essa fala não tá disponível para todas as pessoas, mas se você quiser, você depois fala com a Maria Elisa, você me manda um e-mail e eu peço para mandarem esse texto para você. A professora Carlota Boto, da Faculdade de Educação da USP, que conhece muito bem essas questões, ela fez agora, na semana passada, uma apresentação sobre as diretrizes do ensino, sobre o ensino médio, em que ela discutiu muito essa questão das habilidades e dos conteúdos, o que é agora essa história híbrida, enfim, ela discutiu isso com muita propriedade e acho que você vai aproveitar bastante a fala que ela apresentou. A única coisa que eu posso te dizer é que, sem dúvida nenhuma, a ênfase apenas nas habilidades, ela retira, muitas vezes, essa possibilidade de fazer aquilo que eu fiz aqui com vocês. Então, é claro, não é a gente simplesmente ficar fazendo, apresentando conteúdo, sem qualquer, digamos, uma análise mais aprofundada, só vai... aquela coisa que... Quem não gosta de história, fala aquela coisa chata dos nomes, das datas. História, como vocês bem sabem, não é isso. É uma coisa interessantíssima e a gente aprendeu o processo, como se dão as tramas e as relações sociais, políticas, econômicas, enfim, é muito mais amplo. Mas, então, não é pensar o conteúdo dessa maneira estreita, mas é preciso ter conteúdo para você poder discutir, para você poder refletir, para você poder analisar. Então, eu também eu sou preocupada com essa questão, ainda que eu não seja capaz de... Eu saí pela tangente, você viu. Mas você fala com a Maria Elisa fala comigo, e eu te mando, e eu consigo para você essa fala da Carlota Boto, que ela fez uma análise muito boa. Você vai gostar. Perfeito. Então, reiterando a sua fala, pessoal que está assistindo, o Escritório de Evidências tem um e-mail, que é evidências@educação, sem ser cedilha e tio, .sp.gov.br. Nós escrevemos quinzenalmente um boletim, que é o boletim Educação em Evidências, e lá a gente sempre coloca na última sessão de cartas o nosso e-mail. Mas façam, por favor, quem quiser, o PowerPoint da professora Maria Lígia, ele vai estar disponível na intranet, mas demora um pouquinho para a gente colocar lá. Então, quem quiser escrever já para o e-mail do escritório e pedir a apresentação, também fiquem à vontade. Bom, passando para outras perguntas, professora, que tem algumas ainda, um momentinho só que agora eu me atrapalhei com os meus gadgets aqui. Momentinho. A professora Cíntia Ferreira de Araújo, ela pergunta... bom, na verdade, um pouco você já respondeu quando você respondeu ao Eduardo, porque ela pergunta o que você pensa sobre o ensino da história no ensino médio. E como você mesma mencionou, você não está tão a par das novas... do novo currículo a partir da nova BNCC, correto? Então, não sei se você quer comentar alguma coisa a respeito. Olha, eu acho que você tem razão, Maria Elisa, porque a Carlota falou muito do ensino médio, falou da BNCC, e é muito preocupante essas mudanças no ensino médio, porque depende de como a escola pode... o que são humanidades, né? Onde é que fica a história? Porque daí nem a história, nem a geografia, nem
a filosofia, nem a sociologia, que de repente fica tudo muito superficial, muito raso, e você não tem condição, como professor, como professora, de trabalhar com essas disciplinas, porque a ideia da interdisciplinaridade é muito complicada e muito difícil. E você conseguir juntar tudo isso exige um conhecimento, um preparo que os professores não receberam. Então, eu tenho grande preocupação, quer dizer, da disciplina da história, ela de repente, ela fica tão submetida a outras decisões que ela quase que some. Ou então fica aí sim, fica aquela coisa que eu estava dizendo, o nome, a data, quem foi, quem não foi. Então, é muito preocupante, eu acho, que e que está em vigor, as normas aí da BNCC. E cada escola escolhe, né? Então, é muito difícil. Muito difícil. Mas eu também, para a Cíntia também, eu tô marcando aqui o Eduardo, a Cíntia, para eu conseguir essa apresentação da Carlota. Perfeito. Aliás, a Marina Silvia deixou um recadinho, assim, quando você respondeu as perguntas dela, ela disse que respondeu perfeitamente, agradeceu mais uma vez, que o professor mais marcante na história dela foi o professor de história. Eu gosto desses depoimentos, né? O professor André Calazans pergunta o seguinte: professora, como lidar com questões como, aspas, nazismo de esquerda, aspas também, ditadura militar brasileira não foi golpe, que nossos estudantes muitas vezes trazem para a sala de aula? Maria Elisa, vou pedir para você repetir, porque eu não entendi o começo. Então, ele quer que eu discuta frases como... justamente como tratar, né, como lidar com o que os alunos trazem para a sala de aula, que é afirmações ou termos como nazismo de esquerda, fecha aspas, entre aspas, a frase ditadura militar brasileira não foi golpe, tudo isso que os alunos trazem, como tratar, como lidar? Olha, eu perdi uma palavra. O que de esquerda o aluno fala o que de esquerda? Nazismo de esquerda. Ah, nazismo. Ai, minha Nossa Senhora. Ai. Olha, André, a gente sofre. Bom, e ditadura, e que não teve ditadura, né? E a outra coisa é que não teve ditadura, né? A outra questão. Isso. Tá. Bom, André, que não teve ditadura, eu espero que a minha apresentação traga para você elementos para você discutir. Agora, nazismo de esquerda, você sabe que essa ideia de nazismo de esquerda começou com os extremistas de direita nos Estados Unidos e foi importado aqui para o Brasil. Bom, você precisa, para responder, os alunos têm que ter paciência para ouvir e você tem que estudar para responder. Então, você vai ter que tomar o conceito de nazismo. O que é que o nazismo propõe? E tomar os fatos históricos.
Então, vamos lá, só para dar um exemplo. Porque o Ernesto Araújo, ex-chanceler, ele disse, não, o nazismo é socialismo, porque no nome do partido é Partido Nacional Socialista. Então, se está escrito socialista, é de esquerda. Esse é o raciocínio simplista. Bom, então, primeira coisa, a palavra socialismo foi apropriada pelos nazistas para justamente poder chegar com um discurso aos trabalhadores. Mas não tinha nada de socialista. Ainda que usasse o termo. Então, você tem que estudar o que é o nazismo. O nazismo era profundamente nacionalista, não é preciso dizer que perseguiu não apenas os judeus, não é? Porque tinha a ideia da supremacia racial dos arianos, mas perseguiu os judeus, perseguiu os inimigos políticos, a começar dos comunistas, dos socialistas, muitos liberais, muita gente de igrejas, os ciganos, os homossexuais. Então, o nazismo perseguiu e levou para os campos de concentração e matou, quer dizer, milhões de judeus, mas não apenas judeus. A outra coisa, quando você estuda a história da Alemanha, então os alunos têm que aprender isso. A história da Alemanha, quando acontecem as eleições em 1932, o grande inimigo do partido nazista era o Partido Comunista. Então, os nazistas, eles ganham as eleições por uma diferença pequena. Em segundo lugar estão os comunistas. E como eles ganharam, o Hitler, que era o líder do partido nazista, se torna o primeiro-ministro, que era quem mandava. Então, a história da Alemanha, nos anos 20, é uma história do embate entre a esquerda e a direita, a extrema-direita, entre o nazismo, que era a extrema-direita, e a esquerda, que eram os comunistas. E você também tem socialistas. Então, a luta política, se você vai estudar, você vai mostrar que não existe nazismo de esquerda. Nazismo é única e exclusivamente de extrema-direita. E eu até me lembro que, na época que o Araújo falou isso, você tem o Museu do Holocausto, que manifestou, inclusive também figuras importantes políticas da Alemanha, que manifestaram publicamente que o nazismo nunca foi de esquerda, que o nazismo é de extrema-direita. Então, eu acho que é, mais uma vez, o conhecimento histórico e os fatos históricos que mostram isso. E o fundamental é isso, porque o dramático é que o Hitler chegou ao poder pelo voto. O voto no partido nazista. Que ele vai ser primeiro-ministro em 31 de janeiro de 1933. E ele, então, o inimigo, o partido que quase ganhou, quer dizer, mas perdeu, mas por uma diferença pequena, era o Partido Comunista. Portanto, que é de esquerda. Portanto, é uma contradição insolúvel. Então, é sempre isso, sabe, André? A gente tem que estar estudando e não entrar
porque fulano falou isso, o fulano falou aquilo. Não, vamos analisar a história, vamos pensar historicamente, vamos, vamos ver o que isso quer dizer. E o fato do partido ter um nome, porque é primeiro nacional, porque acima de qualquer coisa era um partido nacionalista, um partido, e naturalmente, que era absolutamente defensor da superioridade, por isso é chamado supremacista, superioridade branca ariana, então contra, e particularmente contra os judeus, e você então tem que exatamente estudar para você poder responder, e não se deixar... você não pode entrar nesses argumentozinhos, não sei quem falou. Não, vamos estudar historicamente. Agora, para isso, a gente tem que estudar, né, André? Bom, e a ditadura, eu achei que eu respondi aí na minha fala, tá bom? Sim, professora, tem várias perguntas, infelizmente a gente não vai conseguir responder todas, né, porque daqui a pouco, olha, deixa eu só ver o nosso horário, nós temos 8 minutos só, nesse momento, então eu vou... 2 minutos? Não, 8. Porque eu também canso, viu, gente? Eu também canso. Imagina, assim, as pessoas comentando que está muito boa a palestra e realmente, assim, algumas perguntas vão sobrar, eu vou lhe encaminhar com o e-mail das pessoas, caso sobre de fato, né? Então, rapidamente, a professora Ana Lídia Travassos, que é de Diadema, ela pergunta: Lígia, por favor, a história da educação nos mostra a evolução das ideologias da educação. Bom, hoje em dia estamos na era da pedagogia da planilha. O professor gasta o seu tempo com rotinas burocráticas, não sobrando tempo para o que realmente importa. Essa valorização da forma acima das pesquisas, acima dos conteúdos, é para castrar o pensamento crítico, para continuar aprendendo mais para ensinar mais? É um emburrecimento programado?